de volta com mais um encontro do nosso curso de Scrum. E no encontro de hoje a gente vai falar sobre Scrum em larga escala e principalmente falar sobre o glossário ágil, que são termos bem importantes do Scrum e que não estão diretamente conectados oficialmente com o Scrum Guide, com o guia Scrum oficial ao qual as certificações elas se baseiam para desenvolver a prova com relação ao conteúdo. A gente precisa entender que esse glossário aqui, eu peguei os principais termos, lá no meu site tem todos os termos, um glossário bem mais completo, bem mais atualizados. Esses aqui são os principais termos, só para a gente ter uma ideia do que se trata, porque o Scrum ele está em sincronia, em paralelo com demais técnicas, com demais termos, com demais práticas das quais o Scrum está envolvido nesse ecossistema. Então é importante a gente entender todo esse ecossistema para ter ciência da posição em que o Scrum se encontra. É importante, a gente precisa entender, inclusive, para desenvolver a certificação, é importante a gente entender todos esses temas, porque não adianta a gente só estudar o guia Scrum em si e não entender em que posição o Scrum está no ecossistema do desenvolvimento ágil. Primeiro a gente vai falar em Scrum em projetos de larga escala, o que não é muito comum, tá? Porque o Scrum ele tende a ser o mais enxuto possível, porque quanto mais enxuto a questão da escala do projeto em si, menos propensão a erros e é mais fácil da gente fazer a gestão. Mas existe a possibilidade da gente fazer Scrum em larga escala com projetos de grandes empresas, se não de diferentes empresas envolvidas no mesmo projeto, onde que a gente tem muitas equipes de Scrum, muitos desenvolvedores e muitos Scrum Masters, tá? Em geral, a gente usa em grande escala dos projetos Scrum a técnica Scrum de Scrum, onde elege-se um Scrum Master chefe. Então a gente tem vários times de desenvolvedores, a gente tem vários Scrum Masters. Os Scrum Masters eles fazem uma reunião ali, eles conversam entre si para definir quem vai ser o Scrum Master que vai ser o chefe deles para fazer essa gestão entre os Scrum Masters, geralmente externo entre esses vários times, tá? Que o que acontece? Que daí quando é feito a Day, o Scrum, que é no final do dia, e nessas reuniões, nesses eventos, geralmente reúne todo o pessoal e para não ter todo mundo falando ao mesmo tempo, cada equipe do Scrum tem o seu Scrum Master como um líder da equipe. Então, ao invés de cada desenvolvedor falar, cada líder, no caso o Scrum Master, vai se comunicar com o Scrum Master Chef, fazendo a gestão nessas days. Então é mais fácil. Cada Scrum Master será a voz ativa dessas equipes. Esses Scrum Masters orientados pelo chefe, pelo Scrum Master Chef, que é um deles, está elencado entre um deles, possuirão intensa comunicação com o PO. O PO continua sendo uma pessoa, ou até em algumas empresas utilizam aí uma equipe, que por sua vez comunicará com os clientes, stakeholders externos, otimizando o Product Backlog. Agora falando um pouquinho sobre o glossário ágil, os termos que a gente vai falar aqui são todos independentes, tá? Um termo é bem diferente do outro, mas é importante a gente falar sobre todos esses termos justamente para a gente entender esse ecossistema. Começando pelos critérios de aceites, Acceptance Criteria, que são as características do produto. A gente falou sobre critérios de aceite no encontros passados, principalmente tratando ali nas definições de pronto, de DOM do cliente. Então, são esses os critérios especificados pelo PO, trazidos, advindos do cliente, que precisam ser satisfeitos antes de serem aceitos pelos usuários, ou seja, os clientes. São os critérios, aquele checklist lá que tem os critérios para que o incremento seja dado como pronto e, no caso, se torne um incremento. Tá? Então, por exemplo, um sistema de gestão médica, o cadastro de um médico. Então, o médico tem que ter o cadastro do médico no sistema. Então, está feito o cadastro, cheque lá no critério. Tá? Até o sistema da gestão está pronto e o incremento em si estiver concluído e se tornar-se, nesse caso, um incremento que pode ser implementado, ou no caso, implantado, e também apresentado ao cliente na Sprint Review. Usados como padrões para medir e comparar as características do produto final com as características especificadas, ou seja, expectativa e realidade. Aquilo que foi planejado nos backlogs, ou seja, que foi esperado do cliente, do stakeholder, né, do cliente do produto, e aquilo que de fato foi feito no final como incremento, se está tudo em conformidade
os critérios de aceite são os critérios para isso. Também tem os gráficos, né, o burn down e burn up, que são dois gráficos diferentes. Eu, inclusive, trouxe um exemplo aqui, que eles têm como função rastrear a quantidade dos resultados com relação à cronometragem de tempo, tá? Com relação a backlogs do produto, o sprint, que a equipe está concluindo e está desenvolvendo. O gráfico de burn down, ele começa, o eixo X, que é o horizontal, ele começa lá da esquerda, onde que a gente tem tudo o que falta para fazer, e ele vai descendo até chegar no fim. O eixo X, que é o horizontal, tem a cronometragem de datas. Então, a gente pode ter a separação em dias, semanas, horas, isso vai depender aí para a regra de negócios que esse gráfico vai ser específico, e o eixo Y tem as tarefas que estão sendo feitas ou que faltam de fazer. As que faltam de fazer é no gráfico de burn down, onde a gente começa lá com todas as tarefas não feitas e a linha vai baixando até a gente ter 0 tarefas faltantes. Tá? Quanto mais estreita essa linha, mais rápido foi desenvolvido o projeto em si. E o burn-up, ele começa de 0 tarefas completas até chegar no final, lá na direita, em todas as tarefas completas. Tarefas, tasks, essas podem ser subtarefas de user stories, podem ser user stories, podem ser épicos, tá? A questão aqui, geralmente, a gente usa duas linhas, tá? Como aí no gráfico da direita do burn-up, que uma é a linha da expectativa e a outra da realidade. O escopo, que é a linha azul, é a linha da expectativa, ou seja, o que falta para ser feito e o que espera-se ser feito dentro desse prazo. E a linha vermelha é o que está sendo feito na prática. Então, essas duas linhas, elas precisam estar congruentes, tá? Elas precisam estar uma em cima da outra para que a gente tenha visualmente representativo aí atingindo o prazo. Caso a linha da realidade do que está sendo feito, ela está muito mais longe de ser terminada do que a linha do escopo, a gente está tendo atraso no projeto. Caso contrário, a gente está conseguindo achatar o gráfico da realidade, da linha da realidade, antes de terminar antes do que foi planejado no escopo, que bom, a gente está conseguindo fazer o projeto com adiantamento. Claro, a gente tem que admitir que, sendo antes ou depois, se essa linha estiver muito diferente, a linha da realidade estiver muito diferente do escopo, a gente está tendo um pouquinho de problema de gestão de projeto, porque a gente faz aí estimativa e se terminar muito antes ou se terminar muito depois, esse método de estimar não está sendo tão eficaz e não está sendo tão balanceado como esperado na gestão. Também tem o termo de brainstorming. Brainstorming é uma conversa, tá? Uma troca de ideias entre pessoas, no qual tem algum objetivo aí de discutir alguma ideia, alguma solução, alguma correção de erro, alguma otimização. Então, quando a gente diz, eu vou fazer o brainstorming com um fulano, com a ciclana, a gente vai discutir ideias para trazer melhores soluções, para solucionar problemas, para adaptar questões. Então, isso é brainstorming, troca de ideias. Chef Product Owner, que é o PO-chefe, é a pessoa responsável pelo Product Backlog no desenvolvimento do produto, quando a gente tem aqueles Scrum largos projetos, tá? A gente também tem o Collect Requirements, que é a coleta de requisitos, ou em português, a elicitação de requisitos, onde que a gente pega tudo lá o que o cliente nos disse, né, de informações mais formais, mais burocráticas sobre o que ele quer, e a gente torna essa ideia em requisitos funcionais, a gente transforma essa ideia em requisitos funcionais e não funcionais e escreve eles numa documentação básica, tá? Geralmente aquela elicitação de requisitos que a gente tem, que é bem simples, é muito parecido com o que a gente vai falar de épicos e principalmente user stories daqui a pouco. Também tem as conditions of satisfaction, que são as condições de satisfação, que são os critérios de aceite, especificados pelo PO, que determinam o comportamento desejado do produto a ser aceito. Os critérios de aceites, condições sobre as quais o PO está satisfeito com o resultado de cada item do backlog. Então, quando a gente tem o user story, a gente geralmente tem os critérios. Para que essa user story esteja pronta, ou para que esse épico, principalmente, esteja pronto, precisa satisfazer esses critérios. Essas são as condições de satisfação. Outros dois conceitos que eu trouxe ali, eu só coloquei a tradução deles, que é o CI e o CD.
CI, que é Continuous Integration, CD tem duas variações, que é Continuous Delivery e Continuous Deployment, que tem a ver muito com a questão do DevOps. São dois termos muito importantes, em que o Scrum está bem colocado aí na questão do desenvolvimento ágil e gestão de projetos, principalmente relacionado aí com a equipe de Dev e Ops. Tá? São conceitos bem importantes, eu não trouxe a definição de cada um, porque a gente teria um encontro provavelmente só disso aí. Também a gente tem os CRC Cards, que são os cartões Classic Responsibility Collaborator, que são os cartões de colaboração de responsáveis por questão de classes, tá? A responsabilidade de cada um com relação às classes. São esses cartões aqui, eu trouxe uma imagem deles, quando a gente tem um projeto em que o desenvolvimento é em programação orientada a objetos, tá? A gente geralmente tem aí as classes, onde que a gente tem cada classe é um cartão, e quais são as funções que cada classe vai ter, a gente tem na coluna esquerda, que é as responsabilidades, na coluna direita os colaboradores, quem vai fazer e de que forma que vai fazer, tá? A gente tem ali nessa forma. Os cartões, eles podem ser online, podem ser físicos, tá? A gente pode utilizar. As equipes, elas usam esses cartões para discutir o que vai ser feito em cada classe, tá? Então, é uma forma de utilizar aí a gestão de programa quando a gente trata de programação orientada a objetos. Também tem a definição de pronto, que é a definição de pronto, de done, né, de concluído, de pronto, que a gente viu nos encontros passados, com relação ao que é essa definição de pronto, essa lista de critérios que um item deve possuir para ser considerado pronto, para ser considerado incremento, e a gente chega no épico. Então, quando a gente faz o Product Backlog, quando a gente faz um backlog, seja o Product Backlog, Sprint Backlog, a gente geralmente tem épicos, User Stories e, respectivamente, as suas tasks, suas subtarefas. O épico é uma grande User Story, uma grande história de usuário. Eu coloquei ali entre aspas, é o pai das User Stories, tá? O épico ele é uma User Story bem geral, que o cliente especifica e que tem muitos detalhes, tá? Que é só uma descrição bem breve e bem panorâmica de todas as tarefas que aquele ali vai ter que fazer, tá? Então, é uma grande entrega que pode ser dividida em user stories menores, é usado para capturar grande pedaço de funcionalidade ou objetivo maior que não pode ser concluído, talvez, numa única sprint. Então, é muito provável que um épico mais geral, quanto mais geral, maior, mais envolve funcionalidades, mais envolve user stories, que a gente não termine ele em toda uma sprint e a gente possa alternar entre sprints a desenvolvimento desse épico. Eu trouxe um exemplo prático ali, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, mas a questão do exemplo prático é implementar sistema de cadastros de usuários. Esse é o épico, implementar sistema de cadastros de usuários. Tá? A gente tem várias funcionalidades internas nesse épico, como por exemplo a User Story de cadastrar usuário, listar usuários, que são requisitos para que a gente complete esse épico de implementar sistema de cadastro de usuários. A gente também tem o Event Timeline, que é aquela linha do tempo sobre os eventos do Scrum. E é muito importante isso aqui, que eu trouxe aqui em dois formatos, tá? Aqui a gente tem o Event Timeline, mas é com os eventos do Scrum. Na verdade, a gente coloca o Event Timeline dessa forma, onde que a gente tem aí a descrição do que é feito de cada feature, no caso aqui seriam épicos user stories ou tasks dessas user stories, quem é a responsabilidade, quando começa, quando que é o prazo para terminar, a duração, o status, também valor Moscou, e aí a gente vai traçando essa linha do tempo com relação aí ao eixo vertical de data e conforme está sendo desenvolvido. Então a Feature 1, olha, durou mais tempo que a Feature 2. A Feature 2 começou depois que a Feature 1 começou e assim por diante. Então, essa Event Timeline que a gente vai ver mais para frente, é basicamente o que a gente viu ali do gráfico do burn up e burn down, só que como se a gente tivesse feito um expandir, como se a gente tivesse colocado um zoom, tá? A gente pode fazer várias filtragens nessa Event Timeline, entre elas é setar por sprints ou pelo projeto inteiro, a gente consegue filtrar o usuário, mostrar, por exemplo, ali na sprint 2 está em verde, né? Sprint 3 está em azul. A gente pode pegar só o que é da sprint 3, só o que está em azul, e mostrar o que todo mundo está fazendo, ou mostrar o que um determinado desenvolvedora está fazendo.
a gente consegue fazer essas filtragens. A gente vai ver isso na prática nos próximos encontros através do Gira Software Online, que ele fornece o Event Timeline com esses filtragens. Tá? A gente vai vendo por cima, mas para a gente ter uma ideia de como é que funciona na prática. Ali é só uma imagem representativa visual para a gente ter uma ideia do que é, só para a gente ter uma noção. O próximo termo é internal stakeholders, tá? Que são os stakeholders internos à organização, ou seja, que estão envolvidos no desenvolvimento do produto e que não tem a ver com stakeholders externos como o cliente. Por exemplo, stakeholder interno, executivo sênior, gerentes, usuários internos do desenvolvimento do produto. Essa questão do stakeholder, ela varia muito da bibliografia que a gente está utilizando. Pode ser que tenha gente que diga que stakeholder é o termo mais geral, ou seja, que são todas as pessoas envolvidas no projeto, tanto faz se elas são internas ou externas. E também existem bibliografias, como aqui que a gente está vendo, que tratam stakeholders, o termo stakeholder, como o stakeholder externo. Então, que seriam os clientes, seriam empresas envolvidas externamente com o produto a ser desenvolvido, e stakeholders internos seriam o que as pessoas que estão integradas internamente com o produto que está sendo desenvolvido. Tá? Outro termo é o Kanban. Kanban, ao contrário do que muita gente pensa, que é aquele quadro, tá? Kanban, na verdade, é uma técnica de desenvolvimento ágil que tem como função setorizar o desenvolvimento para a gente ver o que está sendo feito em cada estágio. Tá? Do Kanban surgiu o quadro Kanban. Isso aqui é o quadro Kanban, não é o Kanban em si. É um quadro que utiliza o Kanban. É mais ou menos representativamente visual, tá? O Kanban é isso aqui. A gente separar em setores e a gente ter a cronologia do que está acontecendo. Para a gente ter uma ideia em que estágio que a gente está. O estágio que é para fazer, o estágio que está sendo feito. Por exemplo, ali a gente colocou o estágio de teste e o estágio de feito. Então, é o Kanban, que significa placa em japonês. O Taichi Okno adaptou essa palavra para placas de loja, para descrever a filosofia, que o processo de downstream ele deve ir e buscar o que precisa, ou seja, só o essencial. Tá? Então, é muito semelhante ao que a gente vai numa loja, pega lá o produto que a gente quer e volta para casa. Então, o Kanban ele tem como esse objetivo, junto com o Lean, que é o Lean Manufacturing, ou simplesmente Lean, que é a técnica aí de desenvolvimento ágil. Tanto o Kanban quanto o Scrum eles estão envolvidos no Lean. Então, eles têm como função aí enxugar, pegar só a essência do projeto, daquilo que tem valor para o cliente e ser implementado isso. O que não tem valor para o cliente, no Lean, é considerado como desperdício. E desperdício não é desenvolvido. Então, se isso aqui não tem valor para o cliente, é considerado desperdício, isso aqui vai ser removido do desenvolvimento do projeto. É só considerado o que tem valor, tá? E o que tem valor é colocado em prática no Kanban, ali entre essa setorização, principalmente aí no quadro Kanban, que eu trouxe uma imagem aqui do quadro físico, porque geralmente a gente tem ele online, via Trello, ou até mesmo no Gira Software, mas muita empresa usa ele também fisicamente, nessa forma, tá? Onde que a gente tem os post-its, geralmente os post-its eles são coloridos para especificar diferentes user stories ou diferentes usuários responsáveis, onde que cada um ou cada user story tem uma cor específica. Enfim, vai mudar muito de empresa para empresa e vai depender aí da criatividade dos envolvidos, tá? Também tem o Moscou, que tem muito a ver com a técnica de valor Moscou. Lembra quando a gente desenvolve o backlog, seja do produto, da sprint, a gente começa a elencar a importância de cada uma dessas user stories ou épocas. Nesse aqui, eu até esqueci de falar, nesse Kanban, cada post-it pode representar um épico, ou uma user story, ou uma task de uma user story. No valor Moscou, a gente classifica essas user stories, épicos e tasks em níveis de importância, para a gente saber o que fazer antes, o que fazer depois, o que é mais importante, o que é menos. Então a gente usa esses valores, por isso que a gente chama de valor Moscou. A gente vai categorizar o que é mais importante, o que é menos importante. Geralmente a gente tem no valor Moscou os termos must have, que é para mais importante, should have, que é bem importante, mas não o mais importante, could have, que é um pouco importante, e won't have,
que não é importante. Então a gente classifica. Ou a gente categoriza esses termos como números, onde que por exemplo, é de 1 a 7. O 7 é o must have, que é o mais importante de todos. O 6 é o should have, que é o importante. Sabe? E assim, a gente pode fazer essa classificação personalizada para a nossa regra de negócios, para a nossa corporação. Mas são esses basicamente os termos da regra do valor Moscou. Então, supondo que a gente tenha aí os post-its, 5 post-its, e um deles é o must have e os outros são should have. A gente começa desenvolvendo o must have, que é o mais importante de todos. E assim por adiante. A gente consegue categorizar o que vai ser feito primeiro. Tá? O próximo termo é o Objective Definition, tá? Que é a definição de objetivo, que faz parte da Sprint Planning. Tá? Naquela reunião onde que a gente desenvolve o Sprint Backlog, antes da gente começar na prática a Sprint. Então ali o PO ele explica quais são os itens must have, quais são os user stories priorizados para aquela sprint backlog que estão lá no product backlog. Então essa é a objective definition, tá? A equipe se compromete com os itens de backlog a serem concluídos durante essa sprint. Também tem os gráficos de organização, os organization charts, que são vários, eu não trouxe aqui imagem, tá? Mas são usados esses gráficos para mostrar posições e relacionamentos da equipe com o produto em diversos gráficos. O Event Timeline pode ser considerado um deles. Tem também o conceito de pair programming, que é a programação em pares, que é quando eu uso alguém, uma pessoa, é a programação em dupla, tá? Geralmente a gente programa em dupla, onde que uma pessoa geralmente fica olhando e a outra fazendo, tá? Mas na prática, o que acontece? Foram feitos vários testes oficialmente e concluiu-se que duas pessoas programando no mesmo local, elas se ajudando, no caso, no mesmo objetivo de programação, no mesmo código, tem muitas chances de aumentar a produtividade e a assertividade do código. Então, quando uma pessoa tem alguma dificuldade, alguma dúvida ou alguma forma de otimizar, sabe, duas cabeças pensam melhor do que uma. Tá? Então, por isso que a gente usa o pair programming, que é a programação em pares. O Scrum usa muito isso, porque aumenta aí o desempenho e a assertividade do código. Geralmente isso é feito presencial, uma pessoa sentada do lado da outra, online, tá? Que a gente usa o Live Share, que é a colaboração, que é a gente vai colaborar em equipe no mesmo código, no mesmo arquivo. Geralmente aí pelo VS Code, Visual Studio Code, a gente usa o Live Share ali para a gente se conectar com os outros colegas no mesmo código, daí as pessoas conseguem editar esse código em tempo real colaborativamente. Tá? Tem também a técnica de Planning Poker, que é uma técnica de cartinhas, essa aqui usada para a gente definir quem vai pegar cada feature, cada user story, épico ou subtask aí, principalmente user story. Geralmente isso é descrito ali no Sprint Planning, onde que a gente define o Sprint Backlog, que aí cada pessoa vai ter a sua responsabilidade, ou seja, a sua tarefa a ser feita ao longo da sprint. Isso pode ser feito, elencar essas responsabilidades através do Planning Poker, que a gente distribui as cartas viradas, cada pessoa escolhe aí a sua carta, e aí a gente vira e pega aí uma user story, ou a gente vira a carta, tá? E a pessoa pode escolher, e cada carta tem aí um determinado valor, tá? É como se fosse um poker, por isso que a gente usa aí o Planning Poker, que essa técnica é geralmente utilizada em reuniões, principalmente da Sprint Planning, como nessas reuniões. Portfólio Backlog, então, também é um termo importante, que é o nível mais alto de backlog no Scrum. Então, é quando a gente tem um super backlog, digamos assim, que a gente tenha vários produtos a serem desenvolvidos, programas ou projetos épicos ou épicos de mais alto nível, então a gente tem no portfólio backlog. Outra técnica e também um artefato gerado, que é o RUP, tá? Que é o Rational Unified Process, que é o processo unificado da Rational. Rational Software Corporation é a empresa que desenvolveu esse processo. A gente cria nesse processo blocos de construção individuais que podem ser escolhidos e adaptados para adequar ao projeto em questão, que é muito popular ao Event Timeline. É muito similar ao Event Timeline. O gráfico de RUP, também chamado de gráfico de baleias, ele é utilizado dessa forma. Geralmente em engenharia de software, a gente tem esse gráfico, onde que a gente tem as baleias, porque
aonde que a linha ela está mais elevada verticalmente, que a gente tem aí a maior duna, é a fase onde que tem mais trabalho, tá? Então a gente começa da esquerda para a direita, aí a gente tem as fases iniciais, por exemplo. Então a construção do modelo está mais em evidência e a licitação de requisitos. A gente pode ver que o desenvolvimento, o deployment, ele não está presente na fase inicial, porque a gente primeiro começa planejando o software para depois desenvolver ele, que é onde que a linha cresce. Então, as iterações, que é do eixo X, que são lidas da esquerda para a direita, são colocadas no gráfico de Rupp, onde que as linhas elas são definidas aí o seu tamanho vertical, aonde que a gente trabalha mais em cada etapa, em cada fase. Geralmente modelos cascata, isso aí era usado muito para trazer como objetivo. O próximo termo é o 7 dimensões do produto, Seven Product Dimensions, que é uma técnica para licitação, levantamento de requisitos funcionais. E geralmente a gente faz isso antes de desenvolver o Product Backlog, lá no começo do projeto, tá? Que a gente tem o seguinte, a gente conversa com o cliente, o PO conversa com o cliente, então ele nos passa todas as informações, porém a gente tem que fazer uma análise um pouco mais estruturada, um pouco mais escrita sobre o produto que vai ser desenvolvido e o futuro dele. Então a gente usa geralmente esses 7 dimensões do produto, muito atrelado ao popular quadro das 7 dimensões do produto, no qual a gente pode fazer isso através do Trello online, que a gente vai ver também nos próximos encontros, como a gente desenvolve esse quadro, tá? Mas não tem muito mistério. A questão é isso. Geralmente a implementação em quadros Kanban, como a gente falou, como eu falei agora há pouco, no backlog da sprint, aliás, no product backlog principalmente e no backlog da sprint. Então, nesse quadro a gente coloca 7 questões. Então, quem são os autores que esse sistema vai ser utilizado? Então, quem são os users, as personas, os usuários que interagem com o produto? Por exemplo, num site de receitas, o autor provavelmente é a pessoa que vai querer desenvolver aquela receita, tá? Que vai querer colocar em prática aquela receita. O segundo termo são as interfaces, as interfaces, que de fato são as telas, tá? Não é interface de programação orientada a objetos. Aqui a gente está falando de interface gráfica mesmo. São as telas, os fluxos ou aplicações a serem construídas para atender o requisito. No exemplo do software de receita, seria uma interface gráfica com a listagem das receitas ou das informações daquela receita específica que a pessoa está querendo colocar em prática. O terceiro termo são as ações, que são verbos, tá? São ações que esse usuário deseja fazer na interação com o sistema. Por exemplo, acessar o passo a passo da receita específica. Então, acessar, cadastrar uma nova receita, tá? Listar as receitas do sistema. Tá? O quarto termo são os dados. Quais são as informações, os inputs que serão colocados nos sistemas, entradas fundamentais para o funcionamento dessa aplicação? Por exemplo, no sistema de receitas, o nome do confeiteiro, os dados da receita, então os ingredientes, modo de preparo, tempo, dicas, rendimento, enfim. O quinto elemento, que é, ali eu acabei deixando 5, tá? Mas é a regra de negócio, que são regras para suportar as necessidades do negócio dessa aplicação. Por exemplo, são normas, tá? Ali uma regra desse sistema, hipoteticamente, seria que essas receitas elas precisam estar atualizadas de no mínimo 1 ano. Então, a pessoa que pesquisou por essa receita tem que ser receitas de no mínimo, ou no máximo, né? Nesse caso, no máximo de 1 ano atrás. Receitas mais antigas ela não quer. Tá? Então, o próximo termo é o ambiente, que é onde que essa plataforma, onde que esse produto vai ser utilizado. Nesse caso, seria uma aplicação web, então vai ter que funcionar web. E o último termo é a qualidade, que são restrições ou controles de qualidade, que são requisitos que precisam ser contemplados na aplicação para atender às necessidades desse usuário. Por exemplo, no caso do sistema de receitas, que é o passo a passo da receita poderá ser acessado offline, ou seja, se a pessoa pesquisou uma vez, baixou aquele passo a passo e ficou sem internet, ela vai poder acessar mesmo assim esses respectivos dados. É uma das qualidades aí a serem atendidas
Quando a gente fala de interface, ambiente e qualidade, são requisitos não funcionais. O resto é requisito funcional. Interface, porque tem a ver com no caso, a plataforma do sistema, tá? Ambiente, principalmente, é onde que o sistema vai ter que funcionar. E qualidade também é requisito não funcional, tá? O tempo, por exemplo, o tempo de feedback, de clique da receita, ou a qualidade do vídeo em que a receita vai ser transmitida em streaming, tá? Tudo isso são requisitos não funcionais. Os demais são requisitos funcionais, tá? Trouxe um épico ali, então o épico seria como confeiteiro, que é o ator. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: do quadro das 7 dimensões, que é as informações que o cliente passou para o PO vai pegar essas 7 dimensões e vai criar um épico, que por sua vez criará o User Stories, que por sua vez criará as tasks e subtarefas dessas User Stories, optativamente, claro. Opcionalmente, claro. E o que eu quero dizer é o seguinte: de tudo que a gente fez aqui do site de receitas, a gente pode criar um épico final, que é como confeiteiro, ou seja, o ator, quero acessar a ação passo a passo da receita específica online, que é o ambiente, que seria o sistema web, e os critérios de aceite. Então, a gente cria o épico e os critérios de aceite. Então, acessar, ler receita, que é a ação, receita com detalhes passo a passo, que é a regra do negócio, que a gente quer, como regra de negócio, ver o passo a passo dessa receita. Então, online é o ambiente, um sistema web, rapidamente, a gente quer acessar rápido, em tantos segundos. Qualidade, que também é requisito não funcional. Interface gráfica para leitura de receitas tem que ser, por exemplo, responsiva, tem que funcionar visualmente bem, né, sem quebrar, sem ficar muito pequeno, que seja acessível visualmente também em celulares, vai ter que responder ao tamanho da tela, por isso responsiva. Isso tem a ver com requisitos não funcionais e essa é a interface gráfica, é uma interface, então é uma dessas regras. É através das 7 dimensões do produto que a gente cria os épicos e os critérios de aceite. Inclusive o cliente pode estar em conformidade com essas regras acessando-as, tá? O próximo termo aqui é o Scrum Board, que a gente já viu anteriormente, que é o quadro Scrum. Ele é usado para planejar, que é basicamente o quadro Kanban, tá? É usado para planejar e rastrear o progresso durante a sprint. Geralmente ele tem 3 colunas para indicar as user stories, as tarefas, as tasks, até mesmo os épicos, tá? A to do, que é para fazer, a work in progress, ou doing, ou in progress, que é as tarefas, user stories, épicos ou tasks que estão fazendo, que estão em andamento, e done, ou conclusion, alguma coisa do tipo, que são as tarefas que estão finalizadas, tá? No Gira Online, que é o sistema online que a gente já vai ver nos próximos encontros na prática, a gente tem o Scrum Board vinculado ao Event Timeline. Então, a gente tem os gráficos de Burn Down e Burn Up, que a gente consegue aí verificar o andamento da sprint através do quadro Scrum Board, que a gente viu então nos encontros passados, e esse Scrum Board através da linha do tempo aí de cronometragem, que é o Event Timeline, da sprint ou do projeto como um todo. A gente vai ver isso na prática nos próximos encontros. Também tem o Task Board, que tem a ver muito com o Scrum Board, que tem a ver muito lá no final com o Kanban Board, que também é o mesmo quadro gráfico que descreve o trabalho que a equipe está fazendo durante a sprint. Geralmente tem 5 colunas, tá? Story, qual que é a user story. Então, dessas subtarefas, dessas tasks, dessa user story. To do, in progress, test, que eu esqueci ali até, né? Testing e done. A gente pode, inclusive, acrescentar novas colunas, tá? Como, por exemplo, o teste, a gente pode criar 3 colunas ali. O teste que está para fazer, o teste que está sendo feito, o teste que foi feito, ou separar ali entre testes unitários, de deployment, alguma coisa do tipo. A gente pode criar as colunas personalizadas em qualquer um desses boards, tá? Em qualquer um desses gráficos e desses quadros, aliás. E desses quadros, eles podem ser online, podem ser físicos, eles podem ser híbridos. No caso, a gente pode ter a replicação do quadro online numa parede, onde que o pessoal que está desenvolvendo presencial consegue verificar ali na parede o quadro, tá? Seja do Task, Scrum ou Kanban, que geralmente chegam lá
no mesmo quadro, tá? É aquilo que a gente viu, não foge muito disso. Também tem o termo time box. Time box a gente usa muito, que é o período de tempo estipulado para a gente desenvolver uma atividade, um evento e um incremento ao Scrum. Então, por exemplo, a sprint tem um time box de 4 semanas, geralmente, que é de um mês. Então, é a duração, é o período de tempo que a gente tem para desenvolver ao longo desse evento. User Stories e os templates delas, que são isso aqui é importante, tá? Quando a gente tem um épico, a gente fatia esse épico em várias funcionalidades que são as User Stories, tá? Então, em conjunto com o cliente ou proprietário do produto, geralmente aí nesse caso da bibliografia o stakeholder externo, a equipe de vídeo trabalha se realizando incrementos funcionais, tá? Chamados histórias de usuários, que são as User Stories. Toda User Stories é escrita via template, tá? Para a gente seguir um padrão de linguagem para que todas sejam iguais em linguagem e que todo mundo consiga entender da forma mais rápida e simples possível. E possui os critérios de aceitação, que são as regras para essa user story ser aceita e ser considerada done. Pronto, tá? Geralmente esse template que da user story compõe, tá? É o modelo função recurso motivo, tá? Que é uma ajuda das mais comumente recomendadas para escrever. Aqui eu tenho um exemplo. Então, como o ator, que é o tipo de usuário, então, como confeiteiro, quero. Objetivo, que é ação, quero acessar a receita para que o benefício, tá? Para que eu consiga fazer receitas. Então, esse é um exemplo de user story. Trouxe um exemplo prático aqui. Então, como cliente, que é o tipo de usuário, quero poder adicionar, que é o objetivo, adicionar produtos ao meu carrinho para que benefício eu possa comprá-los mais tarde. Então, esse é um exemplo de user story. A partir desse user story, a gente vai criar as tasks. Então, por exemplo, ali, cadastrar produtos, cadastrar carrinho, adicionar produtos ao carrinho, finalizar carrinho de compras. Tá? A gente vai ter aí. O critério de aceitação é o carrinho deve mostrar o número de itens adicionados. Então, tem que ter se o carrinho está mostrando na prática com assertividade aí a quantidade dos itens adicionados, esse critério de aceite, esse é um dos critérios de aceite, tá? A gente tem geralmente vários, ele está sendo concluído. Então, é um passo a menos para que esse user story se torne lá no final da nossa sprint um incremento que possa ser implantado aos demais incrementos desse projeto, desse produto, e também apresentado ao cliente na sprint review. Então aqui eu trouxe uma diferença entre user story e épico. Então um épico, um exemplo, tem o título e descrição. Por exemplo, nesse épico aqui, processamento de pagamento de compras online, onde que a descrição desse épico é: como um usuário da plataforma, eu quero realizar o pagamento de minhas compras de maneira fácil e segura para finalizar meu pedido sem dificuldades. Uma user story desse épico, que é uma fatia de funcionalidade desse user story geralzão, que é o épico, é o seguinte, é uma das user stories desse épico. Escolher um método de pagamento. Então, ao longo dessa compra, escolher o método de pagamento. Os user stories geralmente têm o título, descrição e aí os critérios de aceitação. Descrição, então, como cliente, como ator, então, como cliente, quero a ação, né, o objetivo, selecionar método de pagamento entre várias opções, ok? Cartão de crédito, boleto, Pix, para benefício. Escolher o mais conveniente para mim. Então, essa é a user story criada. Critérios de aceite, que são geralmente vários, aqui eu só coloquei 2. O usuário consegue visualizar diferentes opções de pagamento, então vai estar lá as visualizações, as opções, tá? Você quer escolher aí o pagamento por cartão, por Pix, por dinheiro, por enfim, tá? Por PayPal, alguma coisa do tipo. E o segundo critério de aceitação, o usuário consegue escolher uma das opções e prosseguir com o pagamento. Então, é isso que a gente tem entre épicos e user stories. Por fim, a gente tem mais dois termos, que é o VOC, que é o Voice of Customer, que o PO representa stakeholders e é responsável por garantir que a equipe entregue valor. Então, é essa questão. O PO é a voz customizada do cliente, é o VOC. Tá? O PO escuta o que o cliente tem a dizer, que tem aí cheio de uma linguagem mais humana, e ele usa o VOC aí, ele vai transpilar essa linguagem para requisitos, para elicitação de requisitos, para o desenvolvimento de backlogs, tá? E ele vai fazer isso tanto com a equipe interna quanto com os externos, ou seja, externamente com o cliente, internamente com o time Scrum, de uma forma clara que todos eles consigam entender
respectivamente com suas linguagens, tá? Voz do cliente e a Voice of Customer. E também, por fim, tem o Work in Progress, que é aquele que está fazendo, que é o trabalho que está sendo realizado, que já começou, mas ainda não está pronto. Se grandes segmentos do trabalho forem WIP, que é o Work in Progress, o WIP, isso pode representar vários problemas, tá? A gente precisa ter coisas que comecem e coisas que estejam prontas. Identificar gargalos e projetos torna-se difícil quando várias tarefas estão sendo desenvolvidas, porque a gente não consegue mexer nelas, elas estão em progresso, tá? A gente não consegue mudar elas ali quando tu tá no andamento da coisa, então é difícil. Cada WIP requer capital e não contribui para o ROI, até que se torne um produto concluído e utilizado, ou seja, o incremento. Então, quadros Kanban são eficazes para a gente não deixar que tudo esteja em andamento, para que a gente consiga ver o que está para fazer e o que está sendo feito. E no próximo encontro a gente vai falar sobre ferramentas online do Scrum e a gente vai dar uma olhada no Gira e no Trello, que são as principais ferramentas que a gente usa para desenvolver projetos ágeis através do Scrum. Todo esse glossário mais completo e ainda mais atualizado, com mais informações, exemplos e imagens, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io, que se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link provavelmente estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.